Bom, eu acho que para começar fazendo uma resenha crítica sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, é importante lembrar do que era o século XIX, que foi um período de intensa escravidão. Se a gente for levar em conta que foi só em 1888, quase no final do século XIX, que ela foi abolida. E se a gente também for levar em conta o fator que é de que a escravidão estava sendo cada vez mais apertada, ainda mais pelas leis que estavam vindo, da lei de sexagenário, depois teve aquela lei Eusébio de Queiroz, e foi seguindo as demais leis que foram abolindo, tentaram englobar a escravidão num pacote só, que depois só daquela famosa lei para inglês ver, que aí, depois de todo esse processo que foi tirando, foi desconsolidando a escravidão no Brasil. A escravidão, não um conceito, que Memórias Póstumas de Brás Cubas traz muito bem isso, até na própria memória do autor, na infância, quando ele começa a contar como ele tratava o escravo, mesmo quando criança, ele já trata não como os outros filósofos, como Rousseau abordam, como John Locke aborda o homem sendo mal, daí um homem sendo mal pela sociedade. Mas eu acho que pela memória dada de Brás Cubas, da história dele, pela maneira como ele vai abordando, ele construiu uma narrativa em que ele implica: será que o ser humano é mal desde criança? Ou o ser humano já nasce mal? A sociedade torna ele mal, a maldade já está com ele. Eu acho que pelo pessimismo, pelo ceticismo do autor quanto ao ser humano, implica que o ser humano já é ruim. Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi lançado em 1881 no Brasil, e ele inaugurou o realismo no país. Ele vai fazer várias referências a outras obras, fazendo referência a outros personagens também muito importantes, que é Dante, Vigílio, que é a relação entre a Vigília, que ficou viva, e Brás Cubas, que morreu. Só que ele vai invertendo alguns casos com relação às outras obras. Ele também vai trazer o próprio Quincas Borba, que vai ser uma obra também de Machado de Assis, do próprio autor. E uma das coisas mais interessantes é que a ideia de construir uma página em que muitas vezes o conceito da página vai ser resumida em uma imagem é uma ideia concretista. E Machado de Assis já em 1881 trazia essa ideia em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma ideia que teoricamente é modernista. Então, existe uma raiz desse concretismo, mesmo que quando a gente vai estudar não pareça tão enraizado. Uma das coisas mais interessantes é como ele vem abordando a maldade ou a corrupção do ser humano. Acho que fica melhor assim, a corrupção do ser humano na sociedade, principalmente com relação à burguesia. Ele não faz nenhuma denúncia panfletária. Foi um tema que eu descobri que ele não faz denúncia panfletária na obra. Ele faz uma denúncia indireta. Por exemplo, eles falam muito daquele trecho em que ele está se referindo a, por exemplo, o cunhado dele, que tinha determinado grupo de escravos na fazenda dele. Só que ele não cita que a escravidão deveria ser abolida ou que as coisas são ruins. Ele simplesmente vem e aborda que a atitude dele, a violência que ele aplicava, estava errada. Ele denuncia ao cunhado e não a atitude. Não no sentido de eu vou denunciar a escravidão, eu vou combater a escravidão. Mas ele faz uma denúncia mais indireta, como se realmente eu escrevesse num panfleto, num cartaz, o que pode ser resolvido, não diretamente o que está acontecendo. Uma das coisas interessantes que ele faz é uma amarração do texto voltada a outras citações. Então ele vem amarrando o texto, que já é concretista, já é de uma linguagem muito curta, os capítulos muitas vezes muito curtos, que tem uma página, ou meia página, ou 4 páginas. Não é nada extremamente elaborado, mergulhado, que vai ser uma tendência mais que virão outras vezes outros autores querendo fazer isso mais para frente. Mas a partir do realismo, a partir de Machado de Assis, existe mais um pensamento do tipo. Outra coisa muito interessante, é muito abordado do mergulho
sentimental dentro da alma, algo mais introspectivo da Clarice Lispector, que constrói isso de uma maneira muito profunda. Em todas as obras dela vai ter. Mas Machado de Assis, já em Memórias Póstumas de Brás Cubas, pratica dessa escrita. Ele mergulha no sentimentalismo do próprio personagem. O personagem que não acreditava mais que nada ia dar certo, que terminou vendo que tudo deu errado e que escreve para os vermes que estão roendo o corpo dele. Ou seja, ele exalta, finalmente ele morreu. Já não tem mais nada para dar errado, porque nada da vida dele deu certo. Ele achou que tinha encontrado o amor da vida dele, foi outro lá, o Lobo Neves, e roubou o namorado, o amor da vida dele. Ele achou que poderia ser político, não deu certo como político. Quando ele realmente reencontra a namorada, ele tem um período com ela, depois ele perde ela de novo. E aí ele vai se casar com a mulher. Quando ele vai se casar com ela, quando ainda estão noivos, ela morre. Então ele só tem decepção na vida dele. A vida dele é um desastre. Nada deu certo. O pai dele viu que nada deu certo quando ele tinha um caso com uma prostituta. E quando o dinheiro dele acabou, ele viu que já não tinha mais como pagar a prostituta. O pai dele também desistiu, mandou ele para Portugal para estudar direito. E lá ele também foi um desastre. Foi uma vergonha para a família. Então nada na vida de Brás Cubas deu certo. Bom, as coisas mais importantes dessa obra, o que torna ela importante para o realismo brasileiro, seria a função metalinguística do próprio texto, seria talvez a forma objetiva com a qual ele escreve, a utilização de um fluxo de consciência no seu período mais coacervado. Mas a coisa mais interessante do próprio autor é a maneira como ele flexiona tudo. Como o Machado de Assis mostra aqui, a própria burguesia não é a burguesia que todos imaginam, é a burguesia que busca a própria felicidade, que por fim alcançará, não é uma burguesia idealizada. Claro, isso faz parte da própria crítica do autor, uma crítica que não é panfletária, é uma crítica que ela não é necessariamente incisiva e nem construtiva, faz parte do pessimismo do autor, faz parte de como ele vê o mundo e como automaticamente reflete na perspectiva do personagem. Uma das coisas mais interessantes da obra, que torna ela tão importante, é como a gente pode olhar ela para as coisas que a gente tem hoje em dia na própria literatura. No modernismo, como eu disse, a gente tem um fluxo de consciência com a Clarice Lispector inovando, mas Machado de Assis já tinha isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas, já tinha uma função metalinguística, já tinha um autor refletindo sobre a própria mortidão, da própria decepção que ele tinha da vida. Mas claro que a Clarice vai aprofundar nisso aí, absolutamente. Ela nunca vai deixar de ser Clarice, porque Machado também tinha falado aquilo, pelo contrário, ela é Clarice por ter inovado. Mas o ponto é que o próprio concretismo, a manifestação de um texto em que muitas vezes o capítulo é curto e eu preciso resumir isso em uma imagem, como na morte da futura noiva dele, da futura esposa, perdão, é uma coisa muito interessante como a Memórias Póstumas inovou não só o realismo brasileiro com a crítica, com a escrita, com uma objetividade, com a fuga da idealização, com uma sociedade mais corrupta desde o pó, mas a flexão de Machado de Assis, ela é atemporal. Talvez daqui a muitos anos a gente vai ver o que ele inovou também lá, que a gente ainda não fez. O que tinha em Memórias Póstumas de Brás Cubas no realismo, que talvez a gente não viva o realismo hoje na literatura. Há muitas obras românticas hoje que vão abordar da mesma maneira que ele abordou em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa é a importância do livro. Não é só uma vertente. Ele inaugurou o realismo no Brasil, mas ele inovou a literatura como um todo, desde a função metalinguística até algo que transcende 1881, os anos 2000, até a Semana da Arte Moderna em 1922. Parece algo muito distante, mas de 1981 a 1922 são poucos anos. Dá um pouco mais de 40 anos. Não dá pra gente dizer que não existiu uma flexão. Uma inspiração. Esse é Machado de Assis. Essa é Memórias Póstumas de Brás Cubas e essa é a importância e a resenha dele.